Olá pessoal, boa noite a todos. A você que está nos assistindo nesse exato momento, nessa live, tem como o tema aí, mercenários religiosos. É isso aí, quem são os mercenários religiosos na nossa época? E também naquela época, da época antes de Jesus e depois de Jesus, nos nossos dias atuais e naqueles dias também atuais daquela época. Para quem não nos conhece, aqui é Rafael, André também é irmão de sangue. Não é isso aí, André? Esse aí, pessoal. Mais uma live nossa. Temos nosso convidado especial. Desde já nós te convidamos a estar aí convidando seus amigos, familiares, parentes, né, para que nós possamos juntos entrarmos nesse tema tão abrangente e polêmico ao mesmo tempo. O tema, como tenho dito e repetido, quem são os mercenários? No quarto livro de João, no capítulo 10, do verso 1 adiante, há textos que muitas pessoas agregam dentro do sistema religioso. Por que dentro do sistema religioso? É onde muitos fiéis estão escravizados. Muitas pessoas, quando ela está sentindo algo, seja ela na qual for a área psicológica, emocional, falta de emprego, falta de uma namorada, de um casamento, falta de um ente querido, ali uma perda, que ele se foi desse mundo para o outro. Quando as pessoas elas escutam tais líderes, qualquer um do sistema religioso, chamando essas pessoas, então as pessoas elas acabam na fraqueza, dá ouvido e vai preencher ali, como nós dizemos, o ego. Esse ego ao qual é alimentado por muitos. Aí dá origem ao misticismo religioso. E também, André, como nós já temos visto e continua vendo hoje, nos nossos tempos, que as pessoas, por mais que ela esteja ali aprisionada, ela continua aprisionada. E também os líderes, eles agregam esse texto de João 10 ao diabo. Como explica isso, André? Boa pergunta. Talvez você esteja em casa fazendo essa pergunta também. Quem são os pastores? Quem são os líderes? Será que realmente nós devemos estar submissos a eles totalmente, debaixo da sua cobertura espiritual? João 10, Evangelho de João capítulo 10, é esse tema de hoje que nós vamos aqui destrinchar com você. É importante perguntas, porque sem perguntas você tem dúvidas, não é? Então, há um equívoco muito grande, amados irmãos, em Cristo Jesus. Quando você lê capítulo 10 de João sobre essa questão, sobre quem é o bom pastor, se realmente aquele pastor está aí dentro de um templo, um tabernáculo, nós vamos aqui falar para você. E a pergunta que foi feita para mim é capítulo 10 de João, verso 8, mas especialmente o verso 10 que diz: o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Veja bem, pessoal, vida em abundância. Hoje nós estamos em um cenário atual, irmão Rafael, vivenciando momentos caóticos, aonde tem desencadeado não só a tal da doença do século XXI, que é por nome depressão, mas nós estamos vivendo um momento de apostasia. É um esfriamento que foi desencadeado mediante as obras
desses pseudos pastores. Pois bem, é isso mesmo, os mercenários da fé. Aqui nós não vamos utilizar um nome, nem um termo, o diabo, nem Satã, porque ele é um ser submisso ao eterno Criador. E aquele que está em Cristo Jesus torna-se uma nova criatura para o confrontar mediante a sua fé. Mas hoje nós estamos vivenciando um dualismo, onde tem o Criador e Satanás. Onde há uma luta, entre aspas, entre Deus e o diabo. E até hoje essa luta está travada. Mas será que realmente é isso mesmo? Mas verso 10 de João, capítulo 10. Esse ladrão não é o diabo, como a igreja atual acredita ser. João capítulo 10, João, ele menciona que antes de Jesus vieram outros, eu vou citar um deles, Anás, Caifás, e assim tantos outros, que eram ditos e vistos como religiosos na Palestina, em Jerusalém. Eles vivenciaram momentos de religiosidades, na qual, caros ouvintes e amados do Senhor Jesus, eles estavam vivenciando a espera de um Messias. Por isso que João menciona na sua carta, que escreve à igreja no ano 95 depois de Cristo, relatando essa na sua biografia do Eterno. E essa pergunta que o nosso irmão Rafael aqui me faz, nós não podemos deixar de tratar com você. Nós temos ouvido muito em falar de que esse ladrão tão mencionado é o diabo. Esse diabo que aqui é mencionado para a igreja do Senhor Jesus está totalmente em um contexto fora. João capítulo 10 ele trata sobre mercenários. E quem são eles atualmente? Não é? Quem são eles, irmão Rafael? Quem são esses mercenários? Vaticinado e perguntado, questionado a respeito do tema de hoje. Você faz parte de uma sinagoga de templos feitos por mãos humanas. Esses mercenários é este aí que costumam todo culto, todo santo culto, como eles dizem, eles pedem oferta, pedem dízimos, e mais o interessante é que somente eles prosperam, somente eles têm carros luxuosos, têm seus apartamentos, têm mansões. Então, como o próprio texto de João 10, Jesus é o bom pastor. É interessante que eu não posso usar esse texto para frasear um ego, massagear um ego meu. Ou seja, dizer que esse ladrão aqui é se referindo a Satanás. Como é que um ser angelical ele rouba um objeto seu? Ele rouba um dinheiro seu. Por mais que nós sabemos também que no ocultismo todas as religiões elas praticam o ocultismo, seja ela qual for. Dentre outras lives a qual nós iremos trazer para você, nós tá ok aí? Tá? Fazendo teste aqui, pessoal. Dentre outras lives nós iremos aí também abordar esses temas. Mas como nós temos dito, vaticinado, a religião é ocultista, como nós tínhamos dito. Como é que você, André, fala de uma religião a qual eu adoro os santos antecessores, que intercede por mim, sendo que lá na sua igreja, lá tem um intercessor que é um pastor, lá tem um intercessor que é um óleo ungido, uma meia consagrada, ou uma botija desenterrada, ou você pega ali uma carta, coloca o nome da sua família e leva ao monte para rasgar e fazer aquele ritual e colocar dentro do óleo, e depois daquele óleo você poder enterrar ou tocar fogo.
Que ritual é esse? Então, é um culto místico, é um culto ao qual as religiões elas cultuam. Então, muitas pessoas vão dizer, olha, esse ladrão aqui é Satanás. Eu não vejo Satanás aí ele tomando uma aparência humana para estar roubando sua casa e nem a minha. O que eu vejo são pessoas praticando esses roubos. Não somente aquelas pessoas que ficam nas ruas furtando celulares, dinheiros, e nem pouco também carros ou casas. Não são só essas pessoas. O que nós vimos também, não somente hoje, é que esses ladrões, aqui nós iremos ver no texto, André, que esses ladrões, quem são eles? Qual essas palavras que Jesus está direcionando aqui? Porque ele disse que ele é o bom pastor. Só que naquela época, as pessoas estavam crendo que em Abraão, que é o pai da fé, em Moisés, nos escribas, nos fariseus, e naquelas vastas religiões da época. Jesus ele aparece em meio a esse cenário e vai dizer que ele é o bom pastor. Aí é por isso que ele foi odiado, foi perseguido, foi maltratado, foi chicoteado, foi caluniado, e pelo povo que dizia povo seu, povo esse judeu. Então, Jesus vai dizer, olha, o missionário, quem é o missionário aqui? Jesus nunca vai direcionar esse missionário aqui, de João 10, a Satanás, André. Exatamente. Mas hoje nós estamos vendo ao contrário, né? Onde é ensinado tanto nas escolas bíblicas dominicais, assim como também nos templos. Acostume-se com nós vamos estar utilizando sempre o termo templo, né? Para indicar o local onde a igreja do Senhor se reúne em uma liturgia para poder então adorar o Eterno e ouvir a palavra do Senhor, tá? É lamentável, é triste vermos esse cenário criado principalmente pela América do Norte, advinda de uma teologia aí ainda romaniana. Mas por isso nós estamos aqui nessa noite para transmitir para você a importância de conhecer o verdadeiro histórico real bíblico sobre quem é o bom pastor. Será que ele realmente, irmão Rafael, coloca fardo pesado sobre nós? Porque eu vejo tantos irmãos que têm me procurado e que nos procuram, talvez me procurou também, e tem perguntado a você, olha, irmão André, eu passo por tantas atribulações, tantos problemas, mas eu sou um homem de oração, eu sou um homem que tem uma frequência no ministério muito boa, sou fiel à minha esposa, né? Mas é uma vida na qual eles continuam, uma vida qual? Vamos aqui mencionar para você quais são algumas das características que a igreja hoje atual ela está passando. Primeiro, sofrência, depressão, solidão, desprezo por quem? Por esse pastor. Quantas pessoas não estão sem visita dos seus pastores? Antes do Covid-19, estou falando, tá? Quantas dessas elas não receberam nem sequer uma visita do tal pastor? Desse homem que se acha um anjo da igreja, que se acha um supremo, e usam textos, mais textos bíblicos para dizer que ele é o cara, que ele é o pastor, e que as suas ovelhas devem ser submissas. Quantos desses não estão aí, nesse exato momento, engordando, né, descansando-se nos seus leitos bons, nesse momento de frio, nesse momento de calor?
nessa pandemia que nós estamos aí enfrentando. Então, eu faço uma pergunta dentro de uma pergunta, dentro de outra pergunta: de quem é a culpa? Será que é do diabo, essa culpa? Ou será que é da igreja? Porque a igreja de Antioquia, ela mostra um perfil de uns irmãos que estavam sempre indagando aqueles que estavam ensinando e que estavam pregando, mas perguntando não com alta crítica, né? Uma pergunta não é pecado, mas viver na omissão, isso sim. Você que conhece a verdade, mas não fala a verdade por medo de perder a amizade, isso é um grave erro. Por isso nós estamos aqui dando a cara a tapa para você ao vivo, convocando você, soldado, de estarmos junto conosco nessa batalha, nessa peleja, nessa guerra, porque nós sozinhos não vamos vencer. Por quê? Nós estamos aqui passando a informação para você, você vai fazer uma autoanálise, você vai conhecer cada história aqui que nós viemos mencionar, e é claro que você precisa e deve filtrar as coisas boas e as ruins. Mas diante desse cenário atual, nós estamos ali mostrando, diante do capítulo 10 de João, de que hoje o pastor atual, ele coloca fardo pesado sobre a sua vida. Sim, sobre a sua vida. Quais são os fardos pesados? Você é obrigado a ir à igreja. Primeiro fardo pesado. Segundo fardo pesado. Você deve dar o 10% à igreja, que é o dízimo, a 10ª parte. Terceiro fardo pesado. Se você faltar às reuniões, isso tanto me refere aos obreiros, como não obreiros. Esses tais que não frequentar uma certa frequência, vai perder as primazias no ministério. Quais são? Não vai poder cear, não vai poder participar de alguma atividade ministerial, certo? Então, com isso nos traz a memória o quê? De que há uma controvérsia, uma contradição diante de Jesus. Jesus, sim, é o nosso bom pastor, nos dando um bom exemplo. Ao contrário, um quarto fardo pesado, que eu vou deixar essa parte aqui para o nosso irmão Rafael falar, é sobre o dinheiro. Mas alguns dizem assim: não, mas irmão André, eu não me importo com o que eles fazem com o dinheiro. Eu não me importo em que eles vão usar. Mas esse não me importa como um ato de omissão. E não fiscalizar o dinheiro que você dá. Porque hoje, para quem não sabe, infelizmente, a igreja, entre aspas, tornou-se uma empresa comercial. E você é o produto. Vamos citar aqui alguns dos ministérios, algumas denominações aqui no Senado Brasil, né? Nós estamos aqui vendo todos os dias aquela igreja, por nome Igreja Mundial do Poder de Deus, onde é o tal apóstolo Valdomiro Santiago. Porque, André, também o sistema religioso ele esconde, nós revelamos a verdade. Veja aí quem são os missionários. Ele indicava para o gabinete as pessoas que... Olha, as pessoas mais próximas, ele realmente trazia esse tipo de indicação para o gabinete, principalmente o gabinete do deputado estadual Adalto Santos. Principalmente. Eu lembro-me de trabalhar na sua da igreja e até valores foram liberados para a campanha política do deputado estadual Adalto da igreja. Você efetivamente, como tesoureiro, você deu dinheiro da igreja para a campanha. Eu estive presente quando o pastor Luiz Mário Soares de Oliveira chegou e esse valor foi liberado para a campanha do deputado estadual Adalto Santos, 2014. Só podia dizer o valor? 50 mil reais. 50 mil reais é uma nota. Inclusive, estivemos envolvidos dia 26
na Polícia Federal e informamos isso ao delegado da Polícia Federal. Bom, pessoal, nós não podemos aí permanecer com esse áudio devido aos direitos autorais. Não é isso, André? Com certeza, mas esse áudio é justamente sobre alguém que denuncia o Caixa 2 da Igreja para a Assembleia de Deus de Pernambuco, do Ailton José Alves. Como nós temos aqui dito, né, não somente a Igreja, a Assembleia de Deus Ministério de Pernambuco, presidiada pelo Ailton José Alves, que ele não é o único pastor missionário, mas tantos muitos que existe hoje, infelizmente, roubando descaradamente aqueles que, pelo um ato de fé inconsciente, retribuem obrigatoriamente os 10% ao local por nome igreja. Mas você que gosta de agir com uma fé racional, você vai nos entender que nós não estamos aqui como juízes, nem tampouco como filósofos da verdade. Ao contrário, nós estamos aqui tentando desvendar o ocultismo dentro do sistema religioso. Um sistema que é pouco falado hoje em pautas e seminários, em workshops, entre outros. E com certeza esse nível de conteúdo não é para as pessoas que estão desinformadas, ao contrário, nós faz questão de mencionar para você a estar aí com certeza perguntando, porque esse é o nosso objetivo, de fazer com que você pergunte. Pessoal, como foi dito aqui pelo nosso irmão André, a respeito desses líderes, a qual tem um tema aí, os mercenários. Pois bem, tem pastores que estão ganhando 200 mil reais. É isso mesmo. Secretários ou esposa de pastores ganhando 50 mil reais. Eles estão envolvidos dentro da Receita Federal. Eles estão sobre escândalo. Isso é o que dá às pessoas confiarem. Por exemplo, naquela época as pessoas confiavam em quem? Em Abraão, em Moisés, o pai das religiões, o pai das multidões, como é dito aí pelo cristianismo religioso. Pois bem, essas pessoas que estão envolvidas em políticas, em sociedades secretas, vocês estão bancando ela através das suas ofertas e dízimos, a qual muitas pessoas não têm em suas casas nem sequer um carro, uma moto, um automóvel para se comover, para sua amba, um ambo. Está acontecendo um erro técnico, mas é isso mesmo. Um amplo lazer, o seu lazer cotidiano. Então, essas pessoas têm suas casas, seus móveis, esses mercenários têm carros luxuosos, mansões, jatos. Eles devem comer do bem e do melhor, porque você está bancando eles. Então, veja, repare, todas as religiões, elas têm um líder, elas têm mercenários. Então, quando eu deposito, André, a minha fé no homem, eu vou idolatrar ele. Mas eu vou condenar o quê? A religião do meu próximo. Você não pode ter intercessor, porque essas pessoas já morreram. Mas dentro da minha, eu tenho
como tenho dito, uma rosa ungida, um sal grosso, eu tenho um pastor, eu tenho um padre, eu tenho um dízimo para ligar eu a Deus, eu tenho uma oferta, eu tenho uma roupa para ligar eu a Deus. Então, são coisas místicas a qual a religião liga você a Deus. Se você para de deixar de fazer tudo isso, a religião vai dizer, olha, Deus, ele não vai te ouvir por conta disso, daquilo. Os mercenários de João 10 não é Satanás. Pare e pense. Não é Satanás, não. Quem está roubando o ser humano são os seres humanos. É o ser humano que está roubando o outro ser humano. Não devemos culpar Satanás e nem Deus. Como é que eu posso culpar meu próximo para ganhar barganhas, dinheiros em cima dele? Por exemplo, na nossa atual situação que nós estamos vivendo, tem pessoas, governantes de estados e municípios, ganhando em cima disso, dessa pandemia. Exatamente. É tão fácil hipnotizar alguém, né, que tem uma defesa baixa, porque muitos ministros, né, muitos mercenários, melhor dizer, só aqui retificando o termo, muitos mercenários, eles fazem cursos de persuasão. E assim, entre outros, que são ferramentas utilizadas para levar você a crer no que está falando, fazer com que você acredite no que está dizendo. Uma pergunta que não posso deixar de fazer sobre essa questão financeira. O eterno Jesus, ele não precisa do nosso dinheiro. Por quê? Por que não precisa do seu dinheiro? Mas sim nós, seres humanos, precisamos dessa moeda para convertermos em alimento, em roupa, pagar o imposto, não é? E assim por diante. Porque nós somos seres humanos imperfeitos, decaídos da nossa primeira queda adâmica. Então, com isso, nós herdamos, obviamente, uma herança de nosso pai, nosso primeiro pai. Mas com isso veio o segundo Adão, nos dando nele e por ele a total liberdade para vivermos em um momento único em abundância. E esse dinheiro que é tão pedido, né, tão buscado por esses mercenários, pode observar, gente. Não adianta usar o termo lá porque ele é obreiro e o obreiro é digno do seu salário. Nós sabemos que existem muitos irmãos que eles procuram viver em um período integral na obra. E livremente, conscientemente, a igreja procura ajudá-lo espontaneamente. Mas de usar o termo porque eu sou pastor e eu preciso ser assalariado porque a CBO já classificou como uma profissão, uma ocupação, isso não faz sentido teológico. Não é? Aqui nós estamos detalhando os pontos críticos da igreja atual, onde a qual os mercenários estão se aproveitando da inocência sua, de levar você a crer no que estão maquinando dentro de projetos milionários. Vou citar um cara para você, o Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Por mais que você já tenha ouvido falar sobre ele só tem a crescer. E os fiéis, esses fiéis a quem? A Jesus não.
a ele, ao mundo. Porque o que o homem disser está dito, é verdade. O que bater o veredito está visto como verdade. Então nós precisamos, irmão Rafael, fazermos indagações filosóficas. Procurarmos na Bíblia se realmente esse mencionário se enquadra. Porque nós temos a liberdade sim de julgar o Espírito, entre aspas. Qual é o julgar? Será que esse Espírito provém de Deus? Porque Jesus, ele faz o contrário. Ele nos dá palavra de vida eterna, porque por ele nós devemos viver e para ele tão somente. Sobre nós não há mais uma canga. Porque o profeta Jeremias, ele menciona na sua carta, profeta detalhando sobre essa questão, o jugo desigual, a canga. E quantos de nós, entre aspas, estão levando essa canga? Quantos estão aí nesse momento aflitos? Quantos estão aí nesse momento exato, sentindo aí um momento dentro da sua alma, arrependimento, tristezas, entre outros. Mas calma aí. Nós estamos aqui para dizer para você que o bom pastor, Jesus, ele não morreu. O bom, irmão Rafael, é que ele ressuscitou. Ele ressurgiu dos mortos e vivo está entre os mortos e os viventes. Mas o mercenário, ele é o impiedoso. Ele não tem coração. Ele é pior do que um promotor. Ele é pior do que um juiz. Descaradamente ele rouba você na sua frente, usando a Bíblia para te enganar. Joga sobre ti maldições, te condena porque você fez isso, fez aquilo. Eles julgam a sua personalidade porque você não tem uma boa voz, porque você não prega bem, porque você faltou os cultos, porque cada culto que você dá para ele, não vai receber. Cada vez que você não ir ao templo, ele não vai ter como arrecadar dinheiro. Vou citar outro exemplo. Quantos desses mercenários não têm suas casas luxuosas, seus jatos, suas mansões, sua boa comida, sua boa roupa, na conta, em sua conta, milhões e milhões. Enquanto a igreja que vai sempre às reuniões, às liturgias, ouviu a heresia tão descarada, passa fome, nudez, desprezo. Você não vai continuar a estar nesse ambiente. Você vai continuar, cara, ouvinte e irmão em Cristo Jesus, a continuar nesse ambiente. Você é cúmplice, independentemente do que você acredita em nós ou não. Nós estamos aqui, nós éramos assim, nós já fomos assim. Nós descobrimos uma verdade que o homem não ensina a verdade. O homem, ele te prende, ele não dita a verdade, ele te aprisiona. E é isso que eles querem, que você tenha medo. Eles usam medo para te aprisionar num cárcere espiritual e usam como culpado o diabo. Eu nunca vi um ser tão mencionado como um Satanás. Eu nunca vi na história medieval um ser tão buscado na história arcaica e usado hoje dentro dos templos, usado nos púlpitos, nos seminários, principalmente de uma forma totalmente equivocada. Todo teólogo que conhece a verdade deveria pregar a verdade tão somente. A só da Escritura, crendo de que nela e por ela a verdade tão somente vier. Nós aqui estamos essa noite não como covardes. Nós estamos aqui ele convidando a juntar-se nesse exército aonde volte os covardes. Mas
não se encaixa nesses formatos. É fácil estar em casa, assistir uma live, fazer um comentário, uma alta crítica, ou então um elogio. É fácil, irmão Rafael, você ir à igreja com a sua família, com a sua esposa, seus filhos. É muito fácil você, depois do culto, ir para a sua casa. Mas aquela irmã, aquela família que está dentro do templo, com dores no estômago, por nome fome, não recebeu uma visita. Quantas nós não conhecemos assim? Quantas famílias no Brasil, em Pernambuco, em São Paulo, Minas Gerais, Brasília, em todas as unidades do Brasil? Quantas nesse momento, nesse exato momento, ansiosa por uma profecia psicológica, esperando de nós aqui dar uma palavra profética, nada mais do que aqui, tão somente pela verdade. É isso, meu Rafael? É lamentável. Você sabe disso. João 9, para o capítulo 10 do mesmo livro. Quando Jesus ia passando, viu um homem de nascença cego. Juntamente com seus discípulos, os mesmos indagaram a respeito daquela doença. E perguntou a Jesus: Mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele viesse nascer cego? Jesus, quando ouviu estas palavras, perguntas ditas pelos seus discípulos enviados, causou um choque, eu creio, na sua mente. Veja o quanto eles eram umas pessoas místicas, em qual muitas pessoas hoje. Diz assim: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, muitas pessoas, quando ela vê uma pessoa sofrendo, ela vai dizer que foi que Deus permitiu. Que isso? Está dentro do plano de Deus. E Deus encarnado em Jesus disse: nem ele pecou e nem seus pais. Então, Ezequiel 31, um livro profético, ele vai desmistificar isso, Jesus. Não há uma maldição hereditária. Então, essa pessoa, esse homem que foi cego de nascença, ele fazia parte de uma sinagoga. Você pode corrigir, você pode ler na sua Bíblia, em João 9, para chegar no capítulo 10. Porque tem um título no capítulo 10, que Jesus é o bom pastor. Então, quando esse homem fazia parte da sinagoga, ele era aceito pelos líderes, ele era aceito pelos membros, ele era aceito pelos escribas, fariseus. Ele não, me fala a memória, ele não era aceito porque ele tinha uma doença. Segundo a tradição judaica cristã na época, e até mesmo a Torá, expulsava as pessoas que estavam enfermas. Quem era próximo da sinagoga eram seus pais. É impressionante, pessoal. Então, seus pais faziam parte da sinagoga. E Jesus, ele disse: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
Se ele diz que enquanto ele está no mundo, que ele é a luz do mundo, e porque existem muitas pessoas que estão em trevas. Existiam, André, também naquela época as pessoas que estavam em trevas, porque essas mesmas pessoas que Jesus está direcionando a ela, são pessoas que guardavam a Torá, a lei de Moisés, que tinham em suas mãos uns rolos, pergaminhos, a lei de Moisés. Então Jesus está falando para elas. E elas achavam pessoas religiosas que cumpriam toda a Torá, todos os mandamentos, preceitos da lei. Pense. E Jesus, ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aquelas pessoas que guardam todos os preceitos, elas pensavam que tinha uma luz brilhando dentro dela devido à religiosidade dela. E ele vai acrescentar, André. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Veja, então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar, perguntavam, não é este o cego que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros diziam, parece com ele. Mas ele mesmo insistia, sou eu. Perguntar-lhe, como, pois, se abriu os teus olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Perguntar-lhe, onde está ele? Respondeu-lhe ele, não sei. Levaram aos fariseus. Impressionante. Levaram aos fariseus. Veja, André. Verso 3 do capítulo 9. Levaram aos fariseus, porque dantes era cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram, como vira um homem? Respondeu ele, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e vejo. Alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. É interessante. Só porque Jesus fez o bem naquele dia. Os fariseus diziam que ele não era de Deus. Eu vou aqui ler aqui para você comentar, para nós comentarmos esse texto, para chegar no capítulo 10 de João, que não fala de Satanás. É muito forte. Pensa. Abre a tua mente. Abra a tua mente. E pensa. Seria a luz. E porque muitas pessoas que estão dentro estão em trevas. Não se batizaram. Não tomam Santa Ceia. Não faz culto. Não faz quebra de maldição. Porque continuam em trevas. Se o Espírito dele está em nós. João 9:14 diz, ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também lhe respondeu, ele abriu o lodo, ele aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e vejo. Alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram, como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De modo que havia dissensão entre eles. Finalmente tomaram a perguntar ao cego, que dizes tu a respeito
de que te abriu os olhos? O homem respondeu: é profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via, enquanto não chamaram os pais do homem. Perguntou-lhes: este é vosso filho? É este que vos dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam sabendo que este é o nosso filho e que nasceu cego. Não sabemos, porém, como agora ele pode ver ou quem lhe abriu os olhos. Tem idade, interroga-o, ele falará por si mesmo. Os seus pais disseram isto porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. É forte. Aqui não é Guarabastera ripa, não. Aqui não é profecia, não. Aqui é palavra. Aqui não é palavras de autoajuda. Aqui você não vai escutar palavras emocionativas que vai deixar você feliz hoje, mas amanhã você vai continuar em trevas. Ou você acredita em Jesus, o Criador, o verdadeiro Criador, ou você não acredita. Como é que é, André? Tu és cego, nascido de berço, do ventre da tua mãe, e chega um homem, cura você, e seus pais fazem parte de uma religião, de uma sinagoga, e este homem chamado Jesus, ele te cura. E se tu confessar que ele é o Messias, o Cristo, tu será expulso? Não é assim dentro do sistema religioso hoje? Exatamente. Se você tem a intenção de visitar um outro ministério, você não pode, né? Então, é lamentável, irmão Rafael, nós estamos realmente vivenciando, mas todo começo tem um fim, não é isso? O caso aí desse citado aqui nessa noite para você. Aqui, até que ponto a igreja ela chegou ao ponto de fracasso? Eu não vejo mais as portas, né? Como disse o próprio Jesus a Pedro, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra nós. A igreja está recuando de uma forma omissa e é tão óbvio que nós temos acesso ao livro sagrado, por nome Bíblia, temos acesso aos conteúdos e nós não buscamos a verdade. Nós preferimos, irmão Rafael, buscarmos um guru, né? Não é assim hoje em dia? Não é assim? Visto hoje, você prefere pagar um profeta por uma profecia? Você prefere ligar para o irmão para saber como é que está o horóscopo dele para o mês tal? Quantos desses não fazem isso? Consultas? E quando essas profecias não se cumprem na vida dessas pessoas? O culpado é o diabo. Então veja que a igreja, entre aspas, ela usa sempre o culpado, o diabo. E na verdade não é o diabo que está fazendo isso. Por quê? Simples. Eu vou usar um tema aqui científico para vocês que gostam da ciência, para não ficarmos apenas aqui na Bíblia, né? Para que você não nos chame de religiosos. Existe em nossa mente, mais ou menos, no nosso cérebro, 84 milhões de neurotransmissores, que se for extinguido essa célula nervosa, daria em torno até em volta 2 voltas e meia. Nós temos um teor de QI elevado, temos uma herança muito boa, irmão Rafael. Nós temos a tendência de sermos inteligentes, mas nós temos o comodismo que tem tomado posse de nós mesmos, nos atrofiando de buscar uma verdade. Nós somos preguiçosos de buscarmos
e cavarmos e trabalharmos. É mais fácil você encarar na sua poltrona, na sua cama, no seu jatinho, no seu belo carro, pegar o seu aparelho celular, abrir o aplicativo de uma Bíblia, mas você não tem a coragem de ler todo o contexto, a história. E é justamente isso que nós estamos aqui falando para você, que enquanto que a igreja do Senhor hoje comportar-se como uma criança, jamais os líderes religiosos vão nos ver como a igreja verdadeira. Nós estamos aqui indo nos fatos históricos, na arqueologia bíblica, na antropologia bíblica, para resgatar a nossa herança que foi dada por Jesus. Você tem essa herança dentro de você. Você foi chamado, você foi escolhido para viver em uma vida em abundância. Mas o mercenário, esse tal que nós estamos mencionando desde o princípio dessa live, para quem está chegando agora e para quem vai compartilhar, é importante. Se você acha conteúdo bom, copie o link, mande para um amigo seu, talvez aquele pastor que você conhece, que precisa ouvir essa live. Quem não sabe, ele pode despertar, conhecer a verdade e poder então deixar para trás o velho homem. Porque nós estamos hoje, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, eu sou nova criatura. João capítulo 6, quero aqui citar para você, verso 47, que diz: Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Amados, não precisa mais sacrifício. Não precisa mais você se sacrificar de uma maneira tal ao ponto de acabar com o seu casamento. Quantas famílias estão aí se divorciando, porque a sua esposa quer estar com tamanha frequência na igreja, enquanto a sua casa está totalmente sendo destruída, não pelo diabo, mas pela falta de prudência e responsabilidade dela própria. Jesus aqui nos diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Moisés e os hebreus comeram desse pão, não de Jesus. Comeram o maná que pereceu. Mas esse maná que veio e disse: aquele que crê em mim viverá para sempre. A Bíblia nos diz também, amados, que um homem, ele é injusto. No homem não há verdade. Por mais que você faça e tenha algum curso superior, não lhe torna melhor do que nós, do que outros. Por mais que você tenha um QI elevado, não faz de você uma pessoa melhor do que o outro. Lá em Gênesis, no princípio, disse Deus: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. O Eterno, desde o princípio, nos fez para sermos semelhantes à sua personalidade e moral, para sermos unidos e unânimes em um só propósito. A igreja atual, ela está totalmente distanciada da igreja de Antioquia, que nosso amigo evangelista Dr. Lucas narra em Atos, que eles eram unânimes no parto do pão, na comunhão e nas orações. Hoje, irmão Rafael, é diferente, é cada um por si. Não vemos mais
ligações feitas para outros irmãos? Quantas ligações não foram feitas para você? Quantos irmãos não te esqueceram? Quantos pastores não procuraram saber como é que você está? Quantas dessas pessoas que você um dia foi tão querida e amada, mas pelo fato de você não ter mais contribuído financeiramente no ministério, nem tampouco participar das reuniões, você hoje é visto como um desengrejado? Quantas desses não mais te procuram porque você está desempregado? Fardos pesados colocam sobre você. E é disso, justamente, para isso que nós estamos aqui nessa noite, na live, falando sobre os mercenários da fé. Esses tipos de mercenários, eles roubam e matam a sua fé. Eles arrancam teus sonhos, lançam em a catacumba e enterram. Eles têm um controle sobre a tua vida e você não está percebendo o quanto você está sendo enganado. Enquanto que Jesus disse uma única vez: eu sou o que eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu era e eu sou. Veja o verbo conjugado, o passado e o futuro. Ele não muda, porque na sua imutabilidade, ele é um ser perfeito. Mas você, homem, eu, homem, nós, seres humanos, mudamos constantemente. Se tem uma coisa que as mulheres fazem, segundo a psicologia, é que ele é um transformador. Uma hora está a 220, uma hora está a 120 volts, 127 volts. Esses somos nós. Esses somos nós, seres humanos, tentando agradar outros humanos, através de uma boa aparência, através de uma boa palavra, através de uma boa roupa, de bom emprego. Mas a igreja, irmão Rafael, como é que está? Como é que está a igreja atual? Você parou para pensar como é que está a igreja atual? Ah, mas irmão Rafael, irmão André, não é problema meu. Eu estou salvo mesmo? Será que está salvo mesmo, irmão Rafael? Será que está salvo essa pessoa que pensa dessa forma? Será que realmente você está comportando-se como um servo? Esse salvo, será que é eu que devo atirar pedra no meu próximo, condenado à morte eterna? Porque se fosse salvo, os mesmos participantes dos textos anteriores, que praticavam a lei de Moisés, os escribas e fariseus, eles praticavam mais preceitos humanos do que nós. É por isso, né, que você tem aí testificado e falar sobre o pão vivo que desceu do céu. Um pão vivo. Todo aquele ritualismo que eles praticavam era em vão. Não tinha um efeito nenhum. O verdadeiro efeito, a verdadeira fé, ela não está posta em um cordeiro sendo sacrificado, em um rito de você ir à sinagoga ou ao templo de Salomão. Jesus, ele vai em todos esses cenários, ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu dou a minha carne em resgate de muitos, ou do mundo. Como você tem dito, ele deu, foi pelo mundo. Agora, cabe ao ser humano, ele reconhecer, tirar o seu ego dentro de si e reconhecer. Ele não é obrigado a aceitar em crer em Jesus para ser salvo. Pois aqueles que eram obrigados a guardar a lei de Moisés, nem eles foram salvos. O próprio Jesus disse, né, André? Exatamente. Você me fez lembrar, irmão Rafael. Você que está nesse momento nos ouvindo, essa foi a obrigação da lei mosaica. Quantos não estão aí guardando o sábado, acreditando de que está cumprindo o mandamento, enquanto que está descumprindo outros mandamentos? Quantos cristãos não guardam o domingo? Quantos não guardam um dia comercializado pelo calendário gregoriano? Então são essas coisas que nós estamos aqui para tentar te ajudar.
para tentar fazer com que você possa enxergar pela razão, não pela emoção. Esqueça a emoção. Não estamos aqui sendo meramente usado pela emoção. Nós estamos aqui tentando fazer com que você entenda que na lei mosaica, na lei de Moisés, eles eram obrigados a guardar o sábado, né? Colocando o fardo o quê? Um fardo pesado. Fardo pesado. A qual eles mesmos não moviam e com o dedo eles não ajudavam. Olha aí. Eles davam com a mão para que a outra veja. Eles trocavam trombeta nas praças, vestiam suas roupas lindíssimas, colocavam os factérios em seus cabelos, por um único fim, de se adorar, de ser chamado de mestre, de ser chamado de pai, de guia, de líder. Esses sim são os mercenários. Você me fez agora lembrar, irmão Rafael. Eu estou aqui rindo porque a coisa é séria. Títulos humanos. Se naquela época de Jesus eles usavam os termos como líderes religiosos, mestres, doutores, tudo isso era levado à praça pública para ser visto por quem? Veja que a aparência como um sepulcro caiado, como Jesus sempre disse. Veja a história. Ela é simples de ser entendida. E é descomplicada. Nós estamos aqui decodificando para você. Nós estamos aqui descodificando para você entender o que eles ocultam. O que eles ocultam para você. É uma vergonha. É uma vergonha. Nós temos hoje esse conselho de teólogo que serve para nada. Esses conselhos de filósofos que não servem para nada. Mas na época de Jesus, tudo que eles queriam ser era serem vistos. Os religiosos da sua época faziam tudo isso aqui que foi mencionado pelo nosso irmão Rafael. Eles tocavam trombetas. Eles iam às praças para serem vistos. Faziam suas mantras. Eles usavam os vestes chamativas, os filactérios, turbantes. Iam ao templo, enquanto que o nosso Jesus passou a sua maior infância, juventude e adolescente e na fase adulta, fora do templo. É incontestável. Não adianta os religiosos dizer para mim ou para o irmão Rafael que Jesus passou a sua vida toda dentro da igreja. Mentira. É uma equivocação teológica, é um grave erro semântico e panorâmico em concordar com isso. Os que acreditam que Jesus era o defensor de templo, está enganado. Jesus e João Batista e seu pai viviam fora do templo, porque a igreja, no original, no grego, que quer dizer a eclésia, os chamados para fora, e não para dentro. Qual é o propósito sociológico, mediante a sociologia de um local? Simples. Aglomerações. Encontro e reencontro. Efetivação. Participação. Envolvimento. Entrelaçamento. Simples. Quando você se reúne em uma casa, para quê? Para comer, assistir, conversar. E não muda diferentemente, como eles dizem, na casa de Deus, porque Deus não tem casa. Quem é o homem para construir para Deus uma casa, como diz a sua Bíblia? Então, amados irmãos, estudiosos, amantes do saber, eles, os religiosos, mais intelectuais,
o Sinédrio, toda a sua cúpula religiosa, movida pelo Império Romano, eles eram e faziam de tudo para que fossem vistos. É tão provável que Jesus, em momento algum, queria aparecer. Em momento algum. Eu nunca vi na história biográfica Jesus querendo aparecer. Eu nunca vi Jesus dizendo e proibindo de fazer a sua obra. Mas hoje nós estamos vendo ao contrário. Uns dizem, eu sou o patriarca. Eu sou o que eu sou. Veja o verbo conjugado, eu sou. É a minha igreja. Pronome de possessão, minha. Termo muito forte para o ser humano usar esse termo de possessão. Quem morreu por você, quem deu a vida eterna para você, não foi o seu pastor, não foi a sua pastora, mas foi alguém acima dele. Mas se você quiser viver escravizado do homem, é uma escolha sua. É um desejo seu. Mas esse Jesus aqui nós estamos mostrando para você, ele nos libertou das algemas do homem, quando assim ele entregou na cruz. As algemas caíram por terra. A morte não mais prevaleceu sobre ele. Os que viviam em trevas passaram a viver em luz. Os que antes do avante viviam sobre o engano passaram a conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, deixaram de viver a mentira e passaram a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Acorde, ó igreja, desperte tu que dormes. Você foi chamado para vivenciar momentos bons. E é claro que nessa vida, irmão Rafael, não pode aqui deixar de ser mencionado. Enquanto há vida, vai haver história. E toda história, ela tem os seus acontecimentos, seus ambientes de narração. E você vai ver que você vai estar em um momento de tristeza e de alegria. Mas lembre-se do que ele disse: eu sou o bom pastor. E lembre-se também que tem muitas pessoas que temem ao homem, temem a preceitos, doutrinas humanas, como não comer carne de porco, como não comer nenhum tipo de carne em dia santo. Esses dias canonizados por Roma, uma religião qual vem predominando, não somente de hoje, nos nossos dias ou épocas, mas sim desde a Mesopotâmia, a terra dos caldeus, 1500 anos antes de Cristo. É a religião que vem escravizando o ser humano, colocando seus dogmas, seus fardos pesados. E somente um que vai prosperar é o líder religioso, é o guia que está guiando essas tais pessoas. Tem pessoas que temem aos ritos religiosos por serem expulsos das igrejas. Como diz aqui, no verso 22 do capítulo 9, os seus pais disseram isso porque temiam os judeus, temia aos judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Por que eles temem que você não confesse Jesus? Ele diz: quem quer aceitar Jesus, quem confessar com os lábios e creres que Jesus é o Senhor, será salvo. Mas André, é todo culto, é toda Santa Ceia, é todo batismo. Sai dessa sinagoga, sai dessa instituição religiosa, vai para outra, se batiza, tem que tomar ceia, tem que fazer parte da comunhão.
Ou seja, olha o rito religioso. Escraviza. Então, se você confessasse Jesus, você não precisa de tudo isso não, meu amado. Dessa mistificação religiosa. É por isso que Jesus vai dizer, olha, eles são mercenários. Eu sou o bom pastor, no capítulo 10, e verso 7, portanto, tornou Jesus a dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. E Jesus, Yeshua, ele é a porta. A porta, Jesus não dirigiu aqui essa porta à sinagoga. Jesus ele não dirigiu essa porta aqui ao templo de Salomão. Ele estava no espaço geográfico da época, em meio a multidões. Ele não disse, olha, aquela é a porta. Aquele é o templo de Salomão. Aquela é a porta, vão a ela. Creia em Anás, creia em Caifás, creia nos ritos. Pelo contrário, Jesus disse, eu sou a porta. Mas espera aí. Eles não estavam dentro da porta já, dentro do arraial, como o autor escreveu aos Hebreus? Essas pessoas religiosas, os judeus, eles já estavam dentro de uma religião, tendo um líder religioso, Anás, Caifás, e aqueles que fazem parte da sinagoga, os escribas, os fariseus. Então cada um estava dentro da porta. E já vai dizer, portanto tornou Jesus de, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Verso 9. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Você já achou essa pastagem? Você entra. Mas quando você diz, comete qualquer erro, aos judeus, a religião, o misticismo religioso judaico cristão vai dizer, você está fora do aprisco. Você precisa fazer tudo isso para se chegar diante do Criador. Que é uma então, purificação, né, irmão Rafael? É uma purificação, não deixa de ser uma purificação. É interessante, André, que Jesus vai dizer, eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Pessoal, Jesus não está em uma meia consagrada. Jesus não está em uma rosa consagrada, ungida, em uma água, em um amuleto, os amuletos. Jesus não está, não. Se ele tivesse, você já estava liberto faz tempo. Ele não está, não. Nessa mistificação, nesse rito religioso, ele não está, Jesus. Se ele tivesse, você não estaria mais rebatizando, comendo ceias, tomando ceias, comendo ceias, Páscoa, como os judeus comiam as ceias. Era ano após ano o mesmo sacrifício. Jesus vai dizer, eu sou a porta. Não é sinagoga, não é templo. Não é sacrifício de Moisés. Eu sou a porta. E quem é essa porta? E Jesus vai dizer, no verso 10, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eita. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Essa vida que Jesus está oferecendo não é a vida que você pensa, não, que o sistema religioso ensina, não, André. O sistema religioso, ele mente tanto para os fiéis, que os fiéis vão ter isso, vão ter aquilo, casa própria, vão ter carro, vai ter namorada. Mas logo em seguida eles vão lançar o quê? Seja dizimista, seja fiel, que Deus vai te abençoar. É uma barganha, né? Então é isso aí. Infelizmente, sobre essa questão, eu vou barganhar para você, né, irmão Rafael?
Então, ele disse assim, aquele que tem a vida e a mudança. Você faz todos os ritos, todas as ordenanças, mas nunca tem a mudança. Isso quem prospera, eles. E você? Tem prosperado? Isso nós estamos aqui relacionados dentro do templo. Mas se você trabalha, é claro que você vai prosperar. Você está entrando dinheiro. No verso 11, ele diz também, vai continuar, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence às ovelhas, não é pastor. De modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me ouvem e me conhecem. Olha aí, Se pessoal. você é liberto, por que você precisa do ser humano? É uma precisão de escravização. Não é, irmão Fel? Essa vida, desculpe dizer, essa vida de mudança só quem tem os líderes religiosos. Esses mercenários, os ladrões que estão roubando os dízimos, as ofertas e dizendo, olha, o tranca-rua, a pomba gira, ele culpando a outra religião. A pomba gira, o tranca-rua, está trancando todas as finanças. Quem está trancando são eles mesmos. São esses missionários que estão trancando tudo na tua vida. E por que nada tranca na vida dele? Ele é mais do que você? Se Jesus disse em Mateus 23, todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamei de mestre, de rabi, de líder, porque um só é o vosso líder. Se ele diz que nós somos iguais, e por que somente André vai prosperar mais do que eu? Porque eu que estou, André, te dando dízimo. Estou pegando a minha oferta, derramado com o meu suor, crendo numa palavra sua, que eu vou arrumar isso. Então, você não precisa trabalhar em outra obra, porque eu estou mantendo o teu carro, teu apartamento, tua mansão, teu jato. Que ele tem esses mercenários aí que ganham 200 mil, mais do que um presidente. Exatamente. Tem aí casas, tem carro luxuoso. É papa, é padre, é pastores. São títulos honrosos que eles costumam usar para escravizar o ser humano. Se nós partirmos, né, para a sociologia e a política, pessoal, a psicologia vai dizer o quê? Para mim conhecer uma mulher é 2 anos. Mas mesmo assim, quanto tempo você está dentro do sistema religioso? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. É a mesma rotina. Nunca conheceu o bom pastor, a verdadeira porta. Não é isso, André? Exatamente. Então esses são os mercenários. Só eles que prosperam, só eles que crescem, só eles que têm carro, só eles que têm uma conta gorda, um cartão de crédito ilimitado. Por quê? Porque eles são alimentados por você, mantidos por você. E às vezes nós criticamos os políticos, né? E esses mercenários, líderes religiosos, ele usa e diz, olha irmão, fulano, político tal, deu aquele terreno para construir a igreja do Senhor. Então ele já está fazendo política, barganhando em cima de você, não é isso, né? Exatamente. Então política e religião tem o mesmo nivelamento. Quem a defende, quem julga, eles próprios se condenam. O nosso foco aqui nessa noite, mediante o tema, os mercenários da fé. Esperamos que você possa, mediante esse discurso citado de João, quando Jesus entrou na sinagoga, possa entender de que o nosso Jesus, o Eterno, o Criador,
o autor da vida, que deu a vida por você. E que durante o percurso, a trajetória da terra, como aqui foi dito, haverá sim momentos de abundância, momentos felizes, momentos que você vai poder então, com a sua família ou você próprio, prosperar. Mas é uma prosperidade inteligente. Saia, nós te convidamos a sair do arraial. Escuta essa aí, pessoal, não atrapalhando aqui, já atrapalhei André. Veja aí, ó, no capítulo 10, verso 18, André. Ninguém atira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dar e para tomar, e tomar. Este mandado recebi de meu pai. Por causa dessas palavras, os judeus se dividiram novamente. Muitos diziam: está possuído por um demônio, e está fora de si, porque ouvis. Outros, porém, diziam: essas palavras não são de endemoniado. Quando o demônio abriu os olhos do cego. Olha aí, pessoal. Então, veja que interessante. Jesus, ele reconheceu a autoridade que recebeu do Pai. É interessante aqui, somente ele tem o poder de Só dar e de tirar. Mas o sistema tira, né? O sistema tira você do banco, da cadeira, da posição. O sistema Até mesmo religioso da vida eterna. da vida eterna. Interessante que uma certa vez eu recebi uma proposta. Isso está com mais ou menos uns 4 a 6 anos atrás. Que se eu comprasse um certificado de herança na terra, e terra no céu, eu seria salvo. Piada, né? É uma piada nojenta. A Espanha, o México e principalmente os Estados Unidos da América, que se dizem ser um país de cristão, são ambientes principalmente de hereges, de pregadores que propagam as suas heresias de uma forma totalmente imunda e nojenta. Mas nós queremos, em poucas palavras, para nós chegarmos à conclusão desse tema, dessa noite, 14 de junho de 2020, a fazer com que você use o seu cérebro. Não seja bobo, não seja uma bobinha. Questione sim. Você que é um universitário, você que é um estudante, você que não é, você que tem, você que não tem. Faça a pergunta. Porque o sistema religioso, como aqui foi dito, ele vai tirar de você aquilo que Jesus lhe deu. Tirar entre aspas, porque aquele que Deus dá, ninguém tomará de você. Mas como é que está a tua defesa? Como é que estão as tuas crenças? Será que você tem depositado sua crença no homem durante esse tempo todo? Será que você ainda vai continuar crendo de que você nasceu para sofrer? Nasceu para ser mais uma marionete? Não. O sistema religioso, ele tem uma equivalência. Eu faço uma comparação, uma metáfora com Adolf Hitler, aquele nazista imundo que matou 10 milhões de judeus. E quantos não são assim em nossos dias atuais? Quantos líderes religiosos, quantos mercenários, eles, mediante as suas regras internas ministeriais, os seus RI, quantos desses não obrigam as suas ovelhas a obedecer? Não está dentro do assunto, André, como você está falando aí, o que eles estão fazendo. Mas nós lembramos do que? Da Inquisição. Sim, a Inquisição papal. Para quem é historiador, que gosta de ouvir e de estudar história, você que é um professor de história, veja a história. O que eles mataram em nome da religião. Quantos não morreram? E hoje, a crença islâmica, o que eles fazem para ser salvo também.
Não estamos aqui criticando. Não estamos aqui criticando a crença deles. Nós estamos levantando um questionamento sobre no que eles estão crendo. E acreditando e fazendo. Assim como você acredita que se der o dízimo, o devorador não vai mais na sua vida. Né? Eu vou contar aqui uma história dentro de uma história. Dentro dessa história. Na Grécia Antiga, nos mares na Grécia, ouvia rumores que havia monstros marinhos. O Leviatã é um deles. Os gregos acreditavam muitos na filosofia dos gregos. Eles acreditavam que dentro das águas existiam monstros. Mas para tirar dúvida, o que foi feito? Um pequeno grupo de pessoas, um filósofo, pegou um barquinho e entrou na água. E sobre a água, a navegar sobre as águas, viram e perceberam que não havia um monstro na água. Mas, da real história, no dito, a população grega acreditava que nas águas marítimas da Grécia havia monstros e havia um temor. Mas quando o filósofo entrou nas águas, pôde assim então mostrar de que não havia monstro. O que isso quer dizer? Existe história e histórias. Nós estamos aqui decodificando o que foi decodificado por você. Nós estamos aqui como esses filósofos da Grécia. Nós estamos entrando dentro das águas, mostra para você que não há monstro. Nós estamos entrando nas águas, dizendo para você, olhe, aqui não há monstro. O verdadeiro monstro é o próprio ser humano que está do lado da pessoa. Exatamente. Eu recitei essa história grega porque é isso que está acontecendo em nossos dias atuais. Quantos não estão dentro dos templos, acreditando no que estão ouvindo, mas nunca saem de dentro do templo, nunca saem para ver dentro das águas, nunca saem para procurar saber a real história. O até não Jesus como né? Outra história para nós chegarmos aqui a uma belíssima conclusão. Esse assunto é muito bonito. Eu sou amante da filosofia. Outra história para você, queridos. 3 homens mudaram o pensamento da Grécia. Que até então as atenienses não podiam voltar. Havia eleições políticas e elas não podiam dar seus votos. O silêncio feminino. E assim, entre outras, tantos atos bizarros que havia na Grécia, mas homens como Platão, Sócrates e Aristóteles, esses 3 gênios mudaram a Grécia, mudaram a Grécia através das suas obras, através dos seus pensamentos. E assim a escravidão pela história passou a não existir mais. E assim Jesus, Ele mostrou para nós, nos mostrou, de que Ele é a porta. Jesus mostrou para você, querido ouvinte, internauta, Ele nos mostrou de que Ele é o bom pastor, que tem sobre você total controle da sua vida. É Ele que dá, é Ele que tira. É Ele que está sobre o controle da sua vida. Saia desse arraial. Navegue nas águas. Procure se há monstros. Mas se você quiser continuar, é uma escolha sua. Respeitamos, sim, as suas crenças. Se você é assim, aprende com seu pastor, vai morrer assim. Mas o bom pastor, esse bom pastor,
Ele nos tirou de uma vida condenada. Uma vida, outrora, que eles viviam uma vida de opressão, oprimidos. Quantos não estão assim, em uma vida de opressão? Em suas casas não tem o que comer. Não tem um pó de café para preparar um café. Em suas casas não tem o alimento. Mas só quem tem são os mercenários. Esses tais mercenários, líderes religiosos, estão roubando tudo que você tem. Primeiramente a fé. A fé tem que seguir a razão tem que vir antes da emoção. Então, pessoal, com o tema que nós propôs nessa noite, deste domingo, os mercenários religiosos. Muitas das vezes, mercenários somos nós também. Nós matamos nossos próprios sonhos. Você quer uma luz, quer brilhar na tua mente. E uma luz como essa, uma palavra como essa, quer esclarecer a sua mente. Mas o que está no seu consciente, o que cativou, o que te aprisionou por uma psicologia de auto-reversa, uma hipnose, que é uma palavra 100% aceita, você permanece nela, porque é um lado mais fraco que você tem. O lado mais forte, que é uma palavra impactante, não uma palavra impactante que vai fragilizar mais a sua emoção, o teu ego, isso nunca vai te libertar. Então, muitas pessoas mercenários de si mesmo, estão alimentando o próprio ego. Como é que nós devemos amar a Deus? É no próximo. Nós devemos perdoar, nós devemos conquistar o impossível no próximo. Não dizer que Deus é o Deus do impossível. Muitas pessoas dizem isso, mas na sua vida é a mesma coisa que acontece. Tantas profetadas de alguns anos até hoje, de alguns dias, não se cumpriram. Que Deus mentiroso é esse? Como eles falam sobre montes, Deus está mandando chuva para apagar com essa pandemia. Deus está dando até tal dia para tudo isso acabar. Essas doenças não pegam em crentes fiéis, em pastores, ou líderes, ou crentes dizimistas. Que Deus privilegista é esse, como nós temos dito também nas outras lives, para nós podermos aqui entrar nesse tema e finalizar ele com a síntese, com a exegese, a qual a teologia explica também isso, né? A teologia nos ensina isso, mas não ensina a qual nós estamos revelando aqui. Tem pessoas que morrem, partem desse mundo para o outro, com as promessas desses mercenários em mente, que Deus vai proteger, que nada vai acontecer. E aquela família, velho, aquela criança que morreu em um acidente de carro, que um estuprador fez isso, barbaridade com ela. Como explicar isso? Porque ela desviou do caminho, saiu do caminho de Jesus, porque era uma ovelha perdida da casa de Israel. Então, pessoal, esses mercenários, é esses mesmo que estão ocultando tudo isso, essa revelação ao sentido da vida a qual Jesus veio mostrar a nós, eles estão ocultando. Só eles que estão se beneficiando. Satanás existe sim. Deus, o verdadeiro existe sim. Mas nesse Deus pagão, nesse Jesus pagão, que a religião inventou, ele não existe. Existe o verdadeiro Criador, como eu tenho dito. Somente Ele é a porta. Somente Ele. Somente Jesus. Ele é a porta. Você pode ir para qualquer religião, você vai permanecer a mesma pessoa. A mente, André, em trevas. Aí vai culpar o quê? Os filhos dos filhos de Deus, do Criador, lá de Gênesis 6.
para culpar eles. Então, quando eu dou a minha mentalidade ao subconsciente, as coisas que ficaram na mente, eles podem sim atuar, esses filhos, os nefelins, eles podem atuar sim no subconsciente, mas como a religião ensina, não. Porque mesmo nós trabalhamos a respeito disso também. Nós trabalhávamos como o sistema religioso, ele ensinava. Mas depois nós começamos a indagar, a questionar. Por que tudo isso? Jesus disse apenas uma vez, não blasfemar meu nome, porque nós temos que repetir, em nome, em nome, em nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aquela entidade nunca obedece. Aí nós começamos a indagar tudo isso. Depois nós iremos aí mencionar a nossa biografia, para que você possa entender sobre nós, quem somos nós. Nós não fazemos parte do sistema judaico-cristão, André. Apesar que nós temos também o doutorado em teologia, um mestrado, um bacharelado em teologia, mas é uma teologia morta, sistemática morta, que nunca dá vida e vida em mudança. É uma teologia barata criada pelo homem. A verdadeira teologia que Jesus nos ensinou, Ele vai dar vida a nós. A religião não dá, né? Exatamente, irmão Rafael. Então, é tão bom, é tão gostoso sabermos de que existe alguém que nos ama. E pode ter certeza de que você é amado. É amado por alguém que nos amou de tal modo que entregou seu próprio filho por nós. E tudo isso que aqui você ouviu até agora foi apenas uma introdução de um imenso contexto. Mas é claro que nós vamos dividir essa fatia de bolo para nós. E a próxima live que vamos fazer, nós vamos estar anunciando, tá? Nossa equipe técnica vai estar aí compartilhando na rede social, para que você possa também convidar outras pessoas. Nós te convidamos também a fazer perguntas na próxima live. Questione, faça sua pergunta online, tá? Porque aqui é ao vivo, não tem corte, não tem edição, tá? Vai haver momento que vai ter falhas técnicas, que é normal, mas o mais importante é que nós vamos juntos tentarmos aí descodificar, levar até você uma história que eu não quero que você saiba. Tá bom, pessoal? Então aqui quem nos fala é o irmão André. E a próxima live nós vamos falar um pouco da nossa biografia, tá? Para que você possa saber quem somos nós. E aguardem, o tema da próxima live vai ser colocada em folder, em banner, e vai ser compartilhado para você, tá bom? Então aqui deixo minhas palavras, recitando esse verso que nosso querido João nos diz. Capítulo 10, de verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Não te preocupes. A salvação foi estendida para todos. Todos foram salvos por Jesus. Basta você reconhecer. Basta você entender e reconhecer que Ele é o teu Senhor e único na sua vida. As cerimônias rituais judaicas, com o batismo, a ceia, esqueça isso, irmão. Mas André, muitas pessoas vão dizer, mas quem crê assim são os testemunhos de Jeová, são os adventistas. Essas perguntas nós vamos deixar para a próxima live. Então Jesus também era um adventista, um TJ? Boa pergunta. Então, essas perguntas que foram aqui criadas, nós vamos responder na próxima live. Tá bom, pessoal? Então, foi um prazer imenso nós estarmos com você até o momento, às 20 horas e 36 minutos. E será um prazer estar com você na próxima live. Na terça-feira vai ter mais live aí. E convide mais pessoas, coloque no seu grupo. Quantas pessoas não tem grupo? No WhatsApp também, no
Facebook, no Instagram. Copie o link dessa live e compartilhe para as pessoas possam ser edificadas e abençoadas. Bom, pessoal, Baruch Hashem, até a próxima. Boa noite a todos e até a próxima, se assim o Eterno permitir.